Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico especial desta quinta-feira, 15 de junho de 2017, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No dia a dia você tem acompanhado aqui no programa os números da economia e toda a influência que a crise política trouxe ao cenário desde a delação dos irmãos Batista na noite do dia 17. Apesar disso, há sinais claros de uma economia que suportou o solavanco e que agora tenta se descolar da política, tentando fazer a retomada econômica surgir de vez e de forma consistente. Para analisar o momento e esses movimentos recentes da economia, que não esconde desafios, os problemas e também os números positivos, nós convidamos o economista Leonardo Siqueira, do portal Terraço Econômico. Leonardo, antes de tudo, seja bem-vindo, hein? E antes, vamos dar uma olhada no gráfico da inadimplência que assola o país, levando-se em conta que o desemprego alto e os juros altos têm dificultado se encontrar uma saída para esse problema. Vamos lá dar uma olhadinha aqui nos números que temos da inadimplência. Esse aqui é um gráfico, olha, essa análise vai exatamente de julho de 2013, exatamente, aliás, novembro de 2013. Nós temos aqui uma média, se a gente fizer uma reta de média aqui, há uma inadimplência em queda. No entanto, ela tem solavancos aqui, uns momentos em que volta a subir, levando-se em conta, sobretudo, essa instabilidade provocada nos últimos 12 meses aqui no país. Isso aqui é o gráfico. Agora, para entender um pouco mais. Em maio de 2016, comparado a maio de 2017, houve uma queda da inadimplência, 0,5%. Isso, evidentemente, é um dado positivo. Se a gente olhar de abril a maio, agora, evidentemente, deste ano, 2017, houve uma alta na inadimplência, ou seja, um repique de alta, uma alta de 1,31%. O detalhe é que essa elevação de 1,31% fez acrescentar mais de 1 milhão de novos inadimplentes nos cadastros de negativados do país. Nós estamos falando do principal ativo da economia, que é o consumidor. Sem consumidor disposto a comprar, não tem roda da economia que consiga girar. Vamos lá. O cálculo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas é que haja hoje no país em torno de 60 milhões de brasileiros negativados. A maioria entre 30 e 40 anos, justamente a idade em que as pessoas normalmente se endividam para bens de alto valor agregado, de alto valor, ou seja, que vai comprar em parcelas de 60, 70, 100 meses, no caso de imóveis. É exatamente esse público que, por estar negativado, nessa idade em que há desejo de consumo, normalmente tem renda para esse tipo de coisa e pode se programar por muito tempo, muitos anos, que esse consumidor hoje negativado não vai conseguir abrir um crediário, não vai fazer um financiamento tão longo assim. Isso tudo com relação à inadimplência. Vamos dar uma olhadinha aqui na recuperação de crédito, aqui numa outra pesquisa. Em maio de 2017 aumentou, ou seja, diminuiu o número de inadimplentes, pessoas que conseguiram se recuperar, 1,6%. Nos 12 meses, tivemos problemas de novo, uma queda, ou seja, com aumento dos inadimplentes. Aqui os números são interessantes, né? O aumento aqui quer dizer pessoas que saíram da lista de inadimplentes. A queda quer dizer que pessoas que aumentaram, que foram para a lista de inadimplentes. Uma queda de 1,1% nos 12 meses e de maio de 2016 a 2017, esse é o número preocupante, nós estamos falando de 7,2%, ou seja, um acréscimo gigantesco nesse último ano por causa da crise econômica. Isso tudo com relação a inadimplentes e a tentativa de recuperação de crédito, de sair da lista de negativados. Agora um outro número aqui, a gente recuperou, esse número foi exatamente divulgado na terça-feira, antes da divulgação das delações dos irmãos Batista. Aquela semana do dia, a delação foi exatamente na noite do dia 17, então foi no dia 15, 16 e 17, nós havíamos tido o que poderia ser ali uma semana perfeita de recuperação da economia. 2 índices de PIB positivos, ou seja, de indicadores de crescimento do PIB, que depois se confirmou no crescimento, a gente vai falar disso daqui a pouco, e também os dados do CAGED, que pela segunda vez no ano, em 4 meses, apresentou um resultado positivo. O CAGED é exatamente o Cadastro Geral de Empregados e Empregados e que mostra se houve mais ou menos contratações. Aqui foi novamente positivo pelo segundo mês nesse quadrimestre, ou seja, 59,8 a mais. Isso tudo de mais contratações, e estamos falando de emprego de valor agregado alto, ou seja, de emprego formal, com carteira assinada, do que demissões. Depois veio a crise com relação à JBS, o que a política fez com que houvesse uma interferência gigantesca na economia, e nós estamos falando justamente desse momento, e por isso nós convidamos o Leonardo aqui para bater um papo sobre esse momento da economia. Leonardo, de novo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado.
Se a gente olhar para esses números, e eu comecei pelo que a gente tem de números negativos, terminando com uma notícia positiva. Eu tenho um emprego tentando ser recuperado. Claro, eu vou fazer a menção de novo, esse número é lá de trás, antes da divulgação das delações. Mas são números reais, números que o CAGED apurou até abril. Mas eu tenho ainda uma inadimplência muito alta no país. O consumidor que normalmente foi, e a pesquisa mostra isso também, tem muito CPF novo no cadastro de inadimplência, gente que nunca ficou endividado agora. Ou seja, é uma vítima da crise do desemprego. Diante desse primeiro trecho, a gente vai falar depois sobre PIB que cresceu, a gente vai falar sobre estimativa também, a inflação em queda, juros em queda. Mas pelo que você vê agora, qual é a sua perspectiva da economia hoje? Olha, após algumas reformas, algumas medidas que o governo tentou, a economia começou a dar os primeiros sinais de recuperação, né? Então, houve queda da taxa de juros, houve queda da taxa Selic, aí o consumidor pode pegar crédito mais barato. E com isso o país foi saindo um pouco da depressão e daí foi crescendo um pouco mais, gerando mais empregos no mercado de trabalho, e os sinais começaram a vir agora. A expectativa era de que no segundo semestre realmente viesse um aquecimento do mercado de trabalho maior. Mas, em virtude aí das delações, uma estabilidade política que ninguém esperava, absolutamente ninguém, parece que vai ficar um pouquinho para o ano que vem, porque ainda não há sinais claros de que a gente ultrapassou essa crise. O ministro falou recentemente, o ministro da Fazenda, no seu Twitter, aliás, e agora um usuário de redes sociais, que ele está imaginando que o crescimento do emprego, a queda do desemprego, para usar a expressão dele, começaria em agosto. Diante do que você disse, do que o ministro está prevendo, não teremos uma retomada do emprego? Olha, com certeza retarda um pouquinho essa recuperação, porque... Retarda ou diminui o tamanho da recuperação? Os dois. As duas coisas? As duas coisas. Ela vai ser numa magnitude menor e vai demorar um pouco mais para acontecer, porque em virtude dessa incerteza toda, os empresários resistem um pouco mais a investir. Resistindo um pouco mais a investir, eles acabam contratando menos. Então, se antes ele tinha certeza do plano de negócios dele, do que ele ia fazer com a empresa dele, agora ele espera um pouco mais para poder ver essa definição, e aí com isso retarda um pouco a recuperação do mercado de trabalho. Ela vai vir, mas vai demorar um pouquinho mais e, pelo menos de início, numa magnitude menor. Menor no tamanho da recuperação, ou seja, Sim. se alguém esperava que poderia gerar X de emprego, vai ser X menos alguma coisa. Exato, os economistas agora, depois de todas essas delações, esperavam mais ou menos 135, 150 mil empregos criados no ano, então essas estimativas foram reduzidas um pouco. Agora, não tem uma economia que está tentando sobreviver à crise, se descolar da crise política, porque há um certo cansaço em relação à crise. Se a gente fizer uma menção muito clara, o PIB teve, sim, uma perda significativa em 2015 e 2016. Aliás, o que o PIB vai crescer esse ano, sendo otimista, e o ano que vem não recupera a perda de um dos anos só. Ou seja, nós tivemos um recuo gigantesco na economia. Mas, enfim, né, eu tenho que mudar essa curva, e parece que a curva mudou de direção agora. Mas não há um setor aí, não há gente tentando se descolar dessa economia extremamente regulada pelo governo para tentar alternativas? Se a gente olhar o PIB para os dois últimos anos, né, 2015 e 2016, somados os 2 anos foi uma queda de 7,2%. Né? Não houve na história do país em mais de 100 anos um acontecimento como esse. O previsto para aquecer esse ano mais ou menos é 0,5% e o ano que vem 1,5% a 2%, mais ou menos. Né? É o que o mercado espera. Mas de tamanha foi essa crise que o país nunca passou, as pessoas estão cansadas, né, realmente, de todo esse desestímulo fiscal, de toda essa crise que o país vem passando. Mas a gente achou, após essas delações, que poderia até ter um impacto maior na economia. E como a gente vê, olha, você vê que não afetou tanto. Tem uma explicação, que é o cenário externo, né, internacional, está melhor do que as pessoas esperavam, há um fluxo muito grande, há muito investimento vindo para cá. Mas então acabou afetando um pouco menos, né? Então as pessoas também... Mas não é porque o próprio governo brasileiro estava no caminho certo com relação à tentativa de fazer reformas, teve aprovada a PEC do teto e tudo mais, ou seja, eu tinha um movimento externo que não era prejudicial à economia brasileira, mas eu também, diferentemente da crise política com Dilma Rousseff, eu não tinha um governo no caminho errado. Ali eu tinha um governo que, na verdade, estava acabando com a economia. Aqui eu tenho um governo tentando recuperar a economia. E essa era a visão, apesar do momento político, até o dia da delação, não é?
Você tem um governo bem visto pelo mercado, tomando as medidas certas. Uma reforma trabalhista, uma PEC dos gastos. Apesar de impopulares, né? Exato, apesar de impopulares, o mercado tem visto com bons olhos porque acredita que essas são as reformas necessárias. E a reforma da Previdência também. Então você vê que o governo estava recuperando a confiança do mercado, uma inflação em queda, com taxa de juros em queda. E então você vê realmente o governo que estava fazendo as medidas corretas. Mas essas medidas também, há que deixar claro, elas não iam surtir efeitos muito rápidos no curto prazo. Porque a PEC dos gastos tem validade de 20 anos. A reforma da Previdência ela vai atingir as próximas gerações. Então, sim, pelo governo estar mostrando uma direção que mais correta, pelo menos na minha visão, mas também tem uma melhora no setor externo, que você tirou o risco de uma eleição na França pender para um governo totalmente extrema de direita, e você tem um excesso de liquidez também e acaba vindo muitos recursos do país. Isso, sem dúvida, tem ajudado. O fato, você falou sobre a eleição francesa, nós tivemos o caso também americano. O fato de o próprio presidente americano ter enfrentado resistência dentro do país para tomar qualquer medida que fosse, ou seja, o presidente americano não é um soberano e a democracia americana, apesar de conseguir fazer com que Donald Trump fosse eleito, também diz a ele, não, você não é um soberano, aqui o Congresso existe, a justiça existe, ou seja, isso também não foi positivo? Exato. É um sistema de pesos e contrapesos, né? Então, por um lado ou para o outro, um governante, um presidente nos Estados Unidos não pode fazer exatamente o que ele quiser. Se você acredita que a medida que ele vai tomar seja muito boa, como, por exemplo, o Obamacare nos Estados Unidos, ele não conseguiu aprovar da maneira que ele queria. E mesma coisa do outro lado. Na visão de muitos, o Donald Trump pode tomar medidas extremistas, ele não pode fazer exatamente o que ele quer da noite para o dia, porque é uma democracia, pesos e contrapesos, você tem que aprovar as medidas no Congresso, etc. Então, isso acaba acalmando os mercados, que por mais que ele possa ter algumas promessas no discurso que podem soar muito nacionalistas, pode soar que não sejam boas economicamente, elas acabam sendo vetadas em algum momento, ou pelo menos atenuadas no dia a dia da política, né? Então isso acaba sendo positivo. Um dos efeitos foi o câmbio, que não disparou como as pessoas esperavam, e aí ele acabou ficando até um pouco mais baixo, contribuindo também para a redução da inflação. Leonardo, me permita pegar uma resposta sua de há pouco. Nós não tivemos um solavanco, evidentemente, no dia 18, aqui na Bolsa teve o Circuit Breaker, a Bolsa caiu acima de 10, parou meia hora, não teve que ser interrompida de novo, porque começou a se recuperar, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, dia 19, o dia seguinte, ela demonstrou uma certa recuperação. Claro, tem oscilações ainda, mas a gente não, em outros tempos, eu suponho, o tamanho do estrago teria sido muito maior. A que se deve isso, na sua opinião? Olha, eu vou concordar um pouquinho com essa opinião de que as pessoas realmente estão cansadas da crise, então tem que continuar a vida no dia a dia. E como você tem notícia todo dia, chega uma hora que as notícias não fazem mais, não tem mais reflexo nos preços dos ativos do mercado. Eu acho que esse é um fator. E eu acho que o outro fator também é esse externo. Eu acho que o ambiente externo está ajudando. Pelo momento está ajudando muito ainda e tal. Então, muita entrada de capital, isso ajuda o dólar a não desvalorizar muito, isso ajuda no combate à inflação. Então, acho que também tem um fator externo. Leonardo, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha, nós vamos fazer esse intervalo. Nós voltamos em instantes para falar um pouco mais agora sobre o crescimento do PIB, que foi divulgado recentemente pelo IBGE, da queda da inflação, e a queda chamou atenção, o último número chamou muita atenção, e a safra de grãos no Brasil que continua surpreendendo positivamente. A gente volta em instantes logo depois do intervalo. Bem, nós já estamos de volta aqui, o cenário econômico especial de análise da economia brasileira com o economista Leonardo Siqueira do Terraço Econômico. Vamos dar uma olhadinha agora nos recentes números positivos da economia do país, e foram divulgados. A crise é pesada, mas há uma economia viva tentando se recuperar. Olha, essa aqui é a variação trimestral do PIB brasileiro. Foi divulgado pelo IBGE recentemente, e isso chamou a atenção porque foi maior do que o mercado esperava, diga-se de passagem. O que confirmou, interessante, isso aqui confirmou aqueles indicativos de PIB da semana pré-divulgação das delações, naquele dia, na semana, inclusive, na segunda e na quarta-feira. A Fundação Getúlio Vargas tinha, o monitor do PIB era, acho que 1,7, 1,6, alguma coisa assim, e o índice de atividade econômica do Banco Central também tinha divulgado um crescimento de 1,2. A realidade é que o PIB do primeiro trimestre do Brasil ficou em 1%. Para se ter uma ideia, é exatamente isso aqui. Olha, se a gente pegar, veio de uma queda gigantesca até voltar a subir agora com 1%. O peso tem um peso gigantesco aqui
do agronegócio. Mas o agronegócio é igualmente brasileiro. Se foi 1% agora, se não vai ter tanto peso no terceiro trimestre, por exemplo, isso compõe a média. Vamos lá. A safra de grãos foi revisada agora pela Conab e pelo IBGE. Nós estamos usando os números da Conab, que são um pouquinho menores, mas mesmo assim houve um crescimento de 25,6% em relação à safra do ano passado. Para você ter uma ideia, 234 milhões de toneladas. A estimativa de maio era de 232 milhões, ou seja, mais 2 milhões de toneladas de grãos, o que não é pouca coisa. Vamos lá, isso tudo com relação aos números da Companhia Nacional de Abastecimento. Aqui um outro dado positivo, macroeconômico da economia, a inflação medida pelo IPCA, que é a inflação oficial adotada pelo país. Para você ter uma ideia, a trajetória de queda da inflação aqui. Nós chegamos a 3,60%, 3,6% agora no cômputo dos últimos 12 meses. A meta do Banco Central é de 4,5% em dezembro desse ano. Chegar a terminar o ano, evidentemente com a inflação divulgada em janeiro do ano que vem, mas terminar o ano com 4,5%, esse é o centro da meta. Tem 1,5% para cima, 1,5% para baixo de tolerância, mas tudo indica que vai ficar nessa casa de tolerância para baixo. Essa inflação aqui chama atenção e boa parte dessa queda da inflação está justificando a queda dos juros. E o último número aqui, e agora isso de alguma forma reflete o pensamento do mercado, o Boletim Focus divulgado nessa última segunda-feira mostra exatamente o seguinte, por causa de todo esse momento político conturbado ainda, o Boletim Focus, que era de 0,4% 2 semanas atrás, voltou a subir na semana passada a 0,5% para este ano, e agora foi revisado de novo, uma queda de novo para 0,41%, 0,4% também o PIB para este ano 2017. Para 2018, de 2,4% caiu um pouquinho para 2,3%. Para você ter uma ideia, a OCDE está prevendo um crescimento também no ano que vem um pouco maior, um pouco menor do que isso daqui, 1,7%, 1,8%, essa é exatamente a ideia. Esses são os números mais recentes da economia para a gente continuar essa conversa com o Leonardo. Leonardo, agora apresentei aí inflação, PIB, safra, aliás, cada vez que se faz revisão de safra nesse ano aqui, o número sobe um pouco mais. O IBGE é um pouco mais positivo em relação a isso. A metodologia do IBGE faz com que seja ainda maior. Sim. Fato é que uma série de coisas também ajudou, mas tem muito talento e tecnologia aplicada no campo. Isso não é de graça, não é só a chuva que faz crescer, que faz crescer o grão. Até porque tem um detalhe interessante na safra, a gente conversou esses dias com o ex-ministro Roberto Rodrigues, que o tamanho do crescimento da safra é extremamente maior do que da área plantada, ou seja, é maior produtividade. Sim. Bom, temos coisas positivas, mas temos problemas ainda. Diante desses números, o que dá para se imaginar verdadeiramente como é que fecharemos 2017? Eu, no bloco anterior, fiz questão de mostrar um dado muito negativo, que é a inadimplência. Nós temos ainda um problema do desemprego. Há uma estimativa que pode cair, você fez menção disso, mas ainda são 14 milhões de desempregados, isso de gente que está procurando emprego. Se a economia melhora, esse movimento é conhecido, mais gente que não procura emprego volta a procurar, tende até a aumentar um pouquinho. Sim. Bom, diante desses números aí, dá para se imaginar uma recuperação melhor? E sem falar dos subempregados, né? Que são pessoas que gostariam de estar trabalhando mais tempo e não conseguem, né? Bom, mas basicamente esse número que a gente vai ver aí para 2017, grande parte dele é, como você falou, agropecuária, né? Porque a indústria não vai bem, continua indo muito mal, serviços e comércio também não vai bem. Então, e grande parte disso da alta do PIB da agropecuária é uma oferta muito maior, né? Então, como a gente teve secas e baixa produtividade nos anos 2015, 2016, esse ano realmente é recorde atrás de recorde, então a safra vai vir muito boa, né? Então, grande parte da alta do PIB esse ano... Mas isso não aquece parte da indústria, por exemplo, de maquinário, nós estamos falando de metalurgia. Eu sou de uma cidade do interior em que quando a agricultura melhora a metalurgia. E a cidade não é muito focada em agronegócio. Aliás, a cidade não é focada no campo, é focada em metalurgia. Cresce porque a indústria metalúrgica de maquinário também vai ser atendida. E gera um emprego de maior valor agregado. Ou seja, a ideia de que o campo não gera muito emprego, não gera no campo, mas gera um outro tipo de emprego, não gera? Eu não tenho que olhar também por esse lado? Exato, é uma estrutura totalmente vertical, né? E sem dúvida, ela acaba aquecendo outras áreas, mas se a gente para pensar, a indústria, obviamente, ela não é só o que vai vir da agropecuária. Você tem indústria automotiva, você tem
você tem a indústria naval. Então, realmente, só pelo fato da indústria da agropecuária estar aquecida, o impacto é muito pouco na indústria. Essa última está pior ainda. A indústria naval está numa crise muito gigante, né? Exatamente. A automotiva está tendo uma recuperação, mas o problema é a ociosidade da indústria, ou seja, mesmo que se recuperar, você ainda tem uma ociosidade gigantesca, acho que é mais de 50% do caso de veículos leves. Você teve um governo anterior que deu muitos estímulos para a indústria automotiva e daí agora com uma ociosidade muito grande. Mas eu acho que a gente já está em junho, né? Então qualquer melhora, qualquer piora, realmente já foi metade do ano. Não vai mudar muito o que a gente espera desse ano. 2017 também, eu acho que a gente tem que separar duas discussões aqui, que uma são as questões de curto prazo, que é essa 2016, 2017, para onde vai crescer, mas a gente também tem que pensar no longo prazo. Acho que um economista tenta responder também qual é o crescimento sustentável do Brasil. A gente não está muito preocupado se é meio, se é 1,5. É quando que o Brasil vai voltar a crescer 3, 4, 5% sustentavelmente. Então acho que essa é a grande discussão, ou seja, né? Oscilar lá em cima, né? Exato. Crescer 4, baixar para 3,5 não é um problema. O duro é continuar crescendo meio. O duro é meio para 0, de 1 para meio, mas crescer 4 e realmente o Brasil tem a necessidade para poder equilibrar essas contas públicas. E daí você tem que voltar a falar nas grandes reformas, que é a Previdência, que são as reformas fiscais, que é a reforma tributária, que é a reforma de crédito também, no mercado de crédito, para poder dar mais crédito para a economia através do mercado privado. Então são essas grandes discussões. E se o governo estava com muita dificuldade de aprovar essas reformas antes das delações, agora as dificuldades aumentaram. Então, realmente, eu faço parte de um grupo aí de economistas que não está muito otimista com a economia se não for feitas essas grandes reformas. O que aconteceu em 2016 e 2017 está praticamente dado. Você não vê também um instinto de sobrevivência do político no Congresso? Porque não é uma questão mais de discutir se a reforma trabalhista é popular ou não. Esse ônus o governo já bancou. A figura do presidente já ficou com esse ônus. Não é mais o caso de saber se a reforma da Previdência é ou não popular, porque esse ônus está na conta do governo também, está na conta do presidente da República, diga-se de passagem. E ele assumiu isso, ele claramente não fugiu em nenhum momento, o que é interessante. Mas a economia, se não decolar, se não houver investimentos fortes, esse sujeito vai voltar para deputado federal também no ano que vem, para senador no ano que vem, vai voltar para assembleias legislativas, governador, ou seja, não pode ter também um recálculo por parte desses deputados, falar assim, sem reformas dentro da sua perspectiva e de boa parte das pessoas, a economia não decola? Esse é um dos argumentos que dizem a favor da reforma, porque sem reformas, isso é claro, sem reformas a economia não decola. Então, se por mais que um político esteja querendo voltar contra as reformas, porque ela é impopular, ao mesmo tempo ele sabe que sem reformas a economia não decola. Então ele tem esse apelo aí, esse dilema entre votar e não votar, né? E naturalmente, com a crise se assolando, o governo tem que fazer mais concessões, né? Então as reformas acabam perdendo um pouco o caráter, como o próprio nome diz, de reforma, né? Me permita tocar no assunto da inadimplência ainda. Qual seria a solução para tentar recuperar esses milhões de ativos da economia, ou seja, de consumidores que hoje estão negativados, sem possibilidade de comprar sequer uma geladeira, um fogão, porque ao menos que ele compre à vista, se ele não comprar à vista, ele não consegue fazer um crediário na loja, porque alguém vai consultar o CPF dele e está negativado, independentemente do valor. Se está negativado, está negativado. O que fazer com esse pessoal? Exato. Bom, uma das grandes... Os juros nada mais é do que o custo do dinheiro, né? Então, se você tiver juros mais baixos, você vai ter as pessoas demandando mais empréstimo, mais capital. Se você tiver juros mais altos, você vai ter as pessoas demandando menos. Então, o governo, obviamente, precisa reduzir essa taxa de juros. Mas a gente teve outras experiências aí que colocar ela para baixo forçadamente não tem dado muito resultado. Mas o governo tem baixado. O que não tem baixado é o spread bancário, o juro da ponta do consumidor. Exato. E aí ela tem começado a sentir. E o governo tem feito umas medidas microeconômicas muito boas no sentido de reduzir o spread bancário e reduzir a taxa de juros para poder incentivar o crédito. Então, por exemplo, reformas no mercado de crédito são muito bem-vindas à medida que você, por exemplo, incentiva o cadastro positivo, por exemplo, mostrando, ó, esse é um bom pagador, então você pode emprestar ele a juros menores. À medida que você incentiva o uso de garantias nos empréstimos. Então, ó, o cliente está pegando o empréstimo, mas ele tem dado essa garantia. Mas não dá para fazer uma repactuação com esse pessoal que está endividado hoje, porque o governo não teve problemas em fazer o ProER e acertou.
Estou falando dos anos 90, senão você teria uma crise sistêmica nos bancos. O governo já fez mais de 7 refis, o governo brasileiro, são 7, pode estar fazendo o 8º agora. Não dá para fazer uma espécie de refis com esse pessoal, embora seja dívida com o banco? Olha, na minha visão, grande parte dessa dívida é que o pessoal não está no mercado de trabalho, está desempregado. Então, por mais que você tente refazer uma repactuação da dívida, algo nesse sentido, não vai surtir muito efeito. O que vai surtir muito efeito quando essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho. E daí, para isso acontecer, a economia precisa voltar a crescer, né? Leonardo, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Obrigado. Bom, o Cenário Econômico Especial desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, fica por aqui. Nós voltamos amanhã, ao vivo, aqui da B3. Boa noite a você. Até lá.